Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Vamos, a partir de agora, estudar os procedimentos, né, pelo menos os mais relevantes procedimentos de execução de acordo com as obrigações, principalmente as obrigações de pagar a quantia certa, a obrigação de entrega de coisa, a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer. Então a gente vai distribuir essa temática em duas aulas. A primeira aula agora, esta que nós iniciamos, nós vamos falar da execução da obrigação de pagar quantia certa, tá? E aí, numa outra aula, nós falaremos das execuções das obrigações de entrega de coisa, obrigação de fazer e de não fazer. Uma outra execução que a gente tem como procedimento no novo CPC, execução de alimentos, por exemplo, da obrigação de pagar alimentos, execução contra a fazenda pública, nós temos aí pequenas observações, isso aí é uma abordagem que, do ponto de vista metodológico, não há necessidade dessa videoaula. A gente vai trabalhar ali com o material escrito, tá? Então vamos iniciar aqui a execução da obrigação de pagar a quantia, né? É muito parecido com o que acontece com o cumprimento de sentença. Basicamente, o devedor é citado, quer dizer, o exequente vai apresentar a sua planilha, né, o seu memorial de cálculos, com a individualização dos valores, a atualização monetária, vai requerer a citação do devedor, o devedor vai ser citado, né, já com um comando de pagamento, e caso ele não pague, né, vão começar os atos expropriatórios. Existe uma situação aí intermediária antes da citação, porque o devedor pode não ser encontrado, né? Mas enquanto o oficial de justiça procura o devedor para citá-lo, ele pode encontrar bens ao invés de encontrar o devedor. Ou o próprio exequente conhece bens do devedor, não está encontrando o devedor, aí já pede então que o juiz efetue o arresto de bens, né? Arresto é aquela medida de natureza cautelar, né, em que você bloqueia patrimônio em valor correspondente ao da ação judicial em curso, tá? Uma vez citado o devedor, esse arresto é convertido em penhora, e aí a execução já está garantida. O devedor pode, inclusive, ao embargar a execução, se for o seu desejo, e estando presentes os pressupostos das tutelas de urgência, né, ele pode requerer das tutelas de urgência, são os mesmos pressupostos, né, mas da tutela cautelar, ele pode requerer até a atribuição de efeito suspensivo a esses embargos, né. Se houver atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, aos embargos da execução, o que vai acontecer? O juiz vai ter que concentrar os seus atos na instrução, se necessário, dos embargos e na decisão dos embargos. Após, claro, dependendo da matéria dos embargos, lá na aula de embargos a gente comentou bastante, diante do objeto do embargo, dos embargos, a sentença dos embargos pode ter a força de extinguir a execução ou apenas de corrigir, né, erros de natureza processual. Se for apenas de correção de natureza correção de erros de natureza processual, a execução continua o seu curso. Se for uma sentença que reconheça a inexigibilidade do título, que reconheça, por exemplo, a inexequibilidade do título, a falta dos requisitos, né, a obrigação certa e líquida, aí também vai haver a extinção. E nesse caso, a extinção da execução, do processo de execução, né? Agora, se os embargos forem rejeitados liminarmente, nas hipóteses que a gente tratou, se os embargos forem julgados improcedentes, né, o que vai acontecer? A execução retoma seu curso natural, é lógico, e retomando seu curso natural, se ela estava suspensa, é porque o juízo já estava garantido por bens penhorados, né? Então, o próximo passo caso tenha demorado muito para que fossem julgados esses embargos, o exequente requerer uma nova avaliação, se for o caso, mas a partir desse momento eu posso começar os atos de expropriação patrimonial, que é o que eu busco com a execução de obrigação de pagar a quantia. Eu busco a expropriação patrimonial com a finalidade de satisfazer o credor, tá? Esses atos, eles podem ir desde uma adjudicação do bem, né, o exequente incorporar no seu mundo jurídico aquele patrimônio que está penhorado,
Pode ser uma expropriação por meio de uma alienação particular do bem, por iniciativa particular, e pode ser uma alienação judicial. Tá? Nesta aula, nós vamos falar por alto do procedimento, não vamos adentrar, né, em detalhes procedimentais da avaliação, detalhes procedimentais da alienação. Isso aí vai ser mais trabalhado no material escrito, que abrange aí, né, o nosso reforço escrito abrange 3 fontes, né, como eu já venho falando aí desde que a gente começou com as aulas de execução. Que fontes são essas, para ficar bem claro, para relembrar? O material escrito, o complemento dessas videoaulas, essas telas do PowerPoint que eu desenvolvo, que eu trabalho aqui com vocês na aula, que vocês vão ter em PDF, e o próprio Código de Processo Civil, que não existe estudo de processo civil sem a leitura da lei seca, né? Então, a gente vai poder aprofundar essa matéria da avaliação e da alienação nesse material escrito, tá? E aí, por fim, o juiz, então, conclui o procedimento e, se for o caso, permite o levantamento de valores pelo exequente e, uma vez satisfeito o crédito, ele extingue a execução por meio de sentença, tá? Então é isso, vamos iniciar a análise aqui dos dispositivos que estão entre os artigos 824 a 909. Claro, são muitos artigos, mas nós não vamos, como eu disse, né, passar por eles todos. A gente tem muita coisa ali no procedimento de avaliação e mais ainda no procedimento da alienação, ok? Então diz o código que a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais, claro, né? Por exemplo, que execuções especiais são essas que eu não vou realizar por meio da expropriação de bens do executado? A execução contra a fazenda pública é um exemplo. Eu tenho o reconhecimento de uma obrigação, né, em face da fazenda pública, eu não posso executar a fazenda pública da mesma forma que eu executo um particular. Não posso pedir penhora de bens, porque o bem público é inalienável, né? As condenações judiciais, lá na cumprimento de sentença, né, elas são feitas, né, o cumprimento da sentença que condena a fazenda pública a pagar a quantia é feita por meio de precatório. Então existem situações especiais de execução, tá? Mas a execução comum, a execução ordinária, é feita por meio da expropriação. E como eu disse no início da aula, essa expropriação ela consiste em adjudicação do patrimônio que foi penhorado, a alienação do patrimônio, que pode ser feita por iniciativa particular ou por leilão judicial, e por apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens, tá? Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode a todo tempo remir a execução. O que é remir a execução? A remissão da execução é ele ir e cumprir a obrigação. Então, houve bem penhorado, esse bem foi anunciado, foi convocado o leilão judicial, por exemplo, tá? E aí, a qualquer tempo, o executado pode chegar, não, eu quero remir a execução, eu quero pagar, ou eu quero consignar judicialmente a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios, ok? Ao despachar a inicial, o juiz fixará de plano os honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado, tá? Caso seja feito integral o pagamento, olha só, o prazo é de 3 dias para que se faça esse integral pagamento gozando de um benefício. Isso aqui é um estímulo do código. Qual o benefício? Os honorários advocatícios vão ser reduzidos pela metade se o pagamento integral for realizado dentro de 3 dias após a citação, tá? O valor dos honorários pode ser elevado até 20% quando rejeitados os embargos da execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. Quer dizer, se o advogado tem muito trabalho para localizar bens do devedor, localizar o devedor, quer dizer, é aquela execução difícil, né?
que você não consegue colaboração por parte do executado, os honorários ali que foram inicialmente fixados em 10% podem chegar até 20%. O exequente, nessa execução, por quantia certa, também pode obter uma certidão de que a execução foi admitida pelo juiz com identificação das partes do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos, como eu tinha falado em outra ocasião, né? Você averba lá no Detran, junto ao Detran, averba no cartório do registro de imóveis, ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, tá? O registro desses outros bens. Essa certidão, então, permite essa averbação, que é para eventuais interessados na aquisição daqueles bens saberem que esses bens são objeto de garantia de um processo de execução. No prazo de 10 dias de sua concretização do quê? Dessa averbação, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas. Tá? Uma vez formalizada a penhora, e a gente já teve nossa aula de penhora, sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente vai providenciar, no prazo de 10 dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles bens que ainda não tinham sido penhorados. Tá? Então aqui a ideia é a seguinte, eu vou averbar, que é para evitar, eu vou averbar enquanto eu ainda não conseguir citar o cara. Ó. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz. Ó. Eu protocolei, o juiz mandou citar, já vou pedir a certidão e vou averbar onde tiver bem registrado, porque por enquanto eu ainda não posso penhorar, porque eu só posso penhorar quando ele for citado. Posso arrestar. Tá? Aí, depois que for formalizada a penhora, né, o camarada foi citado e foi formalizada uma penhora, aqueles bens penhorados já garantem a execução. Então, se tiverem outros bens com essa averbação registrada, eu tenho que liberar esses bens, então cancelar essas averbações. Tá? O juiz determinará o cancelamento das averbações de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo. Presume-se em fraude à execução, alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação. O exequente que promover a averbação manifestamente indevida, aquela em que, como eu disse em outras oportunidades aqui no curso, né, que a finalidade da execução não é se vingar utilizar o Estado, a força do Estado, para se vingar do executado. Então eu não posso querer usar a execução para constranger o executado. A execução serve para buscar o cumprimento da obrigação. Então, se for promovida uma averbação manifestamente indevida, ou se ela não for cancelada, nas hipóteses, né, previstas em lei, em que é obrigatório o cancelamento, o exequente vai ter que indenizar a parte contrária, né, e esse incidente vai ser processado em autos apartados, tá, de indenização. O executado vai ser citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias contado da citação. Esse é aquele prazo justamente, ele é citado e o mandado vai dizer, você tem 3 dias para pagar. Se pagar integralmente, honorários reduzidos à metade, então vai ser de 5%. Né? Então, prazo de 3 dias. Tomar cuidado com o cumprimento de sentença, né, de obrigação de pagar a quantia certa, que o prazo é de 15 dias. Aqui o prazo é de 3 dias. Tá? Do mandado de citação, constarão também a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça, tão logo verificado o não pagamento no prazo de 3 dias, sendo tudo isso lavrado em auto com intimação do executado. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Aquele princípio da menor onerosidade, da menor gravosidade ao executado. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, serão arrestados, né, os bens suficientes para garantir a execução. Tá? Nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça vai procurar o executado 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará citação com hora certa, aquele mesmo procedimento da citação com hora certa que tem lá no processo de conhecimento, a gente tem aqui a citação com hora certa no processo de execução, com os mesmos requisitos,
2 tentativas, dias distintos, suspeita de ocultação, tá? Só que aqui a gente tem um intervalo de 10 dias seguintes à efetivação do arresto, tá? Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. Lembrando que a citação com hora certa, como é que vai acontecer mesmo? Ele vai tentar lá, chegando lá, não encontrou, depois da segunda tentativa, ele vai intimar um parente ou um vizinho do executado, informando que no dia seguinte, né, ele comparecerá para realizar a citação. Chegando lá no dia seguinte, se a pessoa não estiver, ele realiza a citação da mesma forma, tá? Mas pode acontecer de não ter nem parente, nem vizinho, a pessoa morar numa área remota ou qualquer coisa assim. Aí, nesse caso, a citação vai ter que ser feita por edital. Aperfeiçoada a citação, ou seja, ocorrida, né, a citação, e transcorrido o prazo de pagamento, que é o prazo de 3 dias, o arresto vai se converter em penhora, independentemente de termo de penhora, porque quando se realiza uma penhora, o oficial de justiça lavra um termo de penhora, na verdade um auto ou um termo de penhora, né? Normalmente o auto é quando quando o oficial de justiça realiza a penhora, ele lavra um auto de penhora e pega a intimação do executado no auto de penhora. O termo de penhora normalmente é quando o executado comparece e oferece bens, porque o termo é lavrado no cartório, tá? Realizada a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem, tá? Então, realizada a penhora e a avaliação, como eu disse, você tem ali a penhora a gente teve uma aula só sobre isso, né? E a avaliação a gente vai ter aí no código, no material escrito, um procedimento, são regras apenas de procedimento. Quem faz a avaliação é o oficial de justiça avaliador, e aí, então, o juiz dará início aos atos de expropriação, que vai se dar daquela forma que a gente comentou ainda há pouco, no início da aula, né? A expropriação pode se dar por meio da adjudicação, quer dizer, o exequente pode requerer, esse bem que está penhorado aí, eu aceito esse bem como em dação em pagamento, uma espécie de dação em pagamento da obrigação, né? E aí eu vou requerer, é como se eu estivesse fazendo um lance, eu, exequente, arrematando o bem para mim, tá? Tem que ser em valor igual ou superior ao valor da avaliação do bem. Essa é uma forma de expropriação. Outra forma é a alienação, que pode se dar, vai se dar perante terceiros, né? Mas por iniciativa particular ou judicial. E aquela outra forma de expropriação do fruto, né? De sociedades, de estabelecimentos, que a gente também comentou no início da aula, tá? Expropriou o bem, praticou-se a expropriação patrimonial, né? E aí a gente vai então satisfazer o crédito exequendo, que vai ser feito como? Se houve uma alienação de bem, vai existir um pagamento em dinheiro perante o juízo. Então, a partir do momento em que esse dinheiro é entregue ao exequente, é considerada a satisfação do crédito, tá? Da mesma forma, quando ocorre a adjudicação de bens penhorados, é considerada a satisfação do crédito. Isso, claro, se o dinheiro que foi obtido com a alienação do bem corresponder integralmente ao valor do crédito e se o bem penhorado corresponde o seu valor de avaliação integralmente, né, ao valor do crédito. Daí o juiz vai autorizar que o exequente levante até a satisfação integral de seu crédito o dinheiro depositado para assegurar o juízo ou o produto dos bens alienados, bem como do faturamento de empresa ou de outros frutos e rendimentos de coisas ou empresas penhoradas, quando a execução for movida só a benefício do exequente singular, a quem por força da penhora cabe o direito de preferência sobre os bens penhorados e alienados. Também, quando não houver sobre os bens alienados outros privilégios ou preferências instituídos anteriormente à penhora, tá? Então, eventualmente, você pode ter, por exemplo, sei lá, num juízo de falência, né? Tá tendo a falência de uma pessoa jurídica, foi decretado, e aí você tem lá os credores, né? Os créditos trabalhistas, os créditos tributários, e aí, eventualmente, você encontrou um bem e fez uma penhora, mas antes dessa penhora, esse bem já estava segurado judicialmente lá no juízo da falência. Então, nesse caso, primeiro para lá.
É vedada a concessão de pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores ou de liberação de bens apreendidos durante o plantão judiciário, tá? Então, à noite, final de semana, período de recesso, sempre tem um plantão judiciário, não pode, nesse período, ser concedido levantamento de importância em dinheiro, valor ou liberação de bens apreendidos. Ao receber o mandado de levantamento, o exequente dará ao executado, por termo que ele vai assinar nos autos, quitação da quantia paga, tá? Então ele vai assinar nos autos um termo de quitação daquilo que foi pago. Então ele vai ao cartório, tem lá o mandado de levantamento, então ele fala, olha, eu quero retirar o mandado de levantamento de valor para eu poder descer ali no banco e fazer o levantamento dos valores que estão lá consignados na conta judicial. Aí tá bom, só te entrego aqui depois você assinar esse auto dando quitação. A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. Eu também posso requerer, só que para requerer eu vou protocolar a petição, mas de qualquer forma eu tenho que assinar esse termo de quitação. Pago ao exequente o principal, os juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado. Se eu tiver vários credores ou exequentes, o dinheiro vai ser distribuído e entregue de acordo com a ordem das preferências, né, das respectivas preferências. Tá? Se não houver título legal de preferência, o dinheiro vai ser distribuído entre os concorrentes, observando a anterioridade de cada penhora. Para vocês terem uma ideia, eu já atuei num processo que tinha mais de 25 penhoras no rosto dos autos. Era uma empresa devedora, estava devendo para todo mundo, respondia uma série de execuções, e a única coisa que encontraram para penhorar foi uma expectativa de direito de uma ação em que a jurisprudência era toda favorável àquela empresa e que ela, ao final do processo, poderia receber aí uma quantia enorme, aí, de uns 20 milhões de reais, uma coisa assim, que ela estava litigando com a Caixa Econômica. O processo estava na Justiça Federal. Quando eu fui pedir a penhora no rosto dos autos para o meu cliente, que eu fui olhar lá nos autos onde estava correndo essa ação, eu me surpreendi que eu vi que tinha 20 e tantas penhoras já anteriores. Ou seja, o dia que esse camarada vencesse essa ação, aquele crédito ia ser distribuído entre os credores, mas na ordem das penhoras. Poderia ser que não sobrasse nada, né, para o meu cliente. Então é assim que vai funcionar. E os exequentes formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora. E apresentadas as razões, o juiz decidirá. Tá? Então é isso. Basicamente, a gente tem que aliar, né, a esse procedimento do da execução de título executivo extrajudicial que contemple uma obrigação de pagar a quantia certa com a aula de embargos do devedor, embargos da execução, tá? E também com as disposições relacionadas à avaliação e aos atos de expropriação, que seria aí a alienação, né, e a adjudicação. Tá? Lá no nosso material escrito a gente complementa essa temática. Então, encerramos agora essa aula e podemos, na próxima aula, abordar a execução das obrigações de entrega de coisa, obrigações de fazer e de não fazer. Até lá!